Amém, igreja? Como é que foi a Páscoa? Abençoada? Família reunida? Bastante chocolate? Não? Eu também não comi muito chocolate. Queridos, hoje nós queremos então compartilhar, na verdade, o eco daquilo que foi na quinta-feira. Na quinta-feira, nós nos reunimos aqui e nós distribuímos as últimas palavras de Jesus na cruz em 7 grupos. Quem lembra? Né? Então, em cada uma dessas palavras, dessas frases ditas por Jesus, nós procuramos identificar uma palavra-chave, explicar o que estava acontecendo e fazer uma aplicação. Então, hoje a mensagem se chama O Evangelho da Cruz nos lábios de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado porque a tua palavra é santa. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. O apóstolo Paulo chega a dizer, Deus, que se o Senhor não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Mas louvado seja o nome do Senhor pelo plano eterno de salvação. Obrigado porque o Senhor não ficou naquela cruz, não ficou naquela tumba. O Senhor ressuscitou e está vivo. Aleluia. Glórias ao teu nome. Nós celebramos a tua vitória, Senhor. Porque o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia, para estar sempre com o Senhor. Tu és a segurança, Deus, da nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa noite, fala conosco, Senhor. Nós temos aqui a mensagem da cruz e nós sabemos que a cruz ainda fala, a cruz ainda nos chama, a cruz ainda salva. Nós queremos orar para que a cruz possa operar profundamente em nossos corações nessa noite, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Entregamos a palavra a ti, Deus. Fala conosco, porque a palavra é tua. Amém? Amém, queridos? O Evangelho da Cruz nos lábios de Jesus, então. Relato das últimas palavras que Jesus pronunciou do alto do madeiro. Vamos imaginar essa cena. Por volta das 3 horas da tarde, dia claro, de um momento para o outro, o céu começa a escurecer. A terra treme. E olhando no alto do Gólgota do monte, você percebe uma cruz. E lá está o Filho de Deus, pendurado entre o céu e a terra. Jesus não falou muitas palavras ali, mas cada uma daquelas palavras que Jesus disse não são comuns. São palavras eternas, são palavras suficientes para transformar a nossa vida e transformaram a eternidade. Então a cruz continua falando, mas é nós que temos que prestar atenção ao que Deus está conosco, amém? Cada um desses versículos que nós vimos na quinta-feira tem aplicações diretas para a nossa vida. Então a primeira palavra do grupo 1 foi Lucas 23, 34, e disse, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Quem era o grupo 1 aí? Alguém do grupo 1 aqui? Solta meia dúzia, mais alguém? Então tá. Então esse era o versículo de vocês. Pai, perdoa, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus estava sendo humilhado. Jesus foi cuspido, foi ferido. Mas neste momento de tanta dor, de tanta humilhação, ele não diz, Pai, agora destrói eles. Mas diz, Pai, perdoe a eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, Jesus, mesmo no momento de humilhação, mesmo no momento de dor, ele não reage com ódio, com mágoa, com ressentimento, com um desejo de vingança, nada disso a gente encontra um desejo de vingança, não, ele simplesmente decide perdoar
e ora ao Pai pedindo pelo perdão de Deus aos seus próprios algozes. E a palavra-chave aqui é perdoar. A intensa dor de Jesus não o impediu de olhar com amor, mesmo aqueles que eram talvez seus inimigos, mesmo aqueles que o feriam, e no momento de dor, ele liberou perdão. Queridos, quando nós perdoamos alguém que nos feriu, é um dos momentos onde nós nos assemelhamos mais com Cristo, mais com Deus. Porque perdoar é uma das tarefas mais importantes e mais difíceis. Mas Cristo em nós nos capacita a perdoar. Cristo em nós nos capacita, irmãos, a perdoar mesmo aqueles que nos feriram. Como está o teu coração hoje com aquelas pessoas que te feriram, que te magoaram? A sua vida está resolvida nessa área com aqueles que te ofenderam? Jesus nos ensina a perdoar, mesmo quando nós estamos sendo feridos. E a gente sempre pensa que está aliviando o outro de alguma justiça que deveria ser feita àquele que fez mal a nós, mas na verdade, quando nós perdoamos, nós estamos fazendo um bem para nós mesmos. É a melhor maneira de aliviar a nossa alma da angústia, é o melhor remédio para tirar o peso do nosso coração, da mágoa, do ressentimento, da raiva, do ódio. Uma pessoa sofreu anos em silêncio. Feridas abertas porque ela ficou ferida, machucada com alguém que ofendeu ela, se sentiu traída. E depois de muitos anos, ela percebeu que ela estava guardando tanta mágoa e que aquele ódio era um veneno que ela mesma estava tomando, pensando no mal do outro. Desejando que o outro morresse, mas quem estava morrendo era ela mesma. E quando ela entendeu isso, ela decidiu, eu vou perdoar hoje mesmo. E quando ela fez isso, ela foi liberta naquele exato momento. Depois de anos, conseguiu perdoar. Agora, como tem gente hoje, irmãos, vivendo presa a algo que passou, a algo do passado, porque não consegue liberar o perdão. Não consegue olhar para frente, não consegue tocar a vida, não consegue mais sorrir, não consegue mais viver bem porque não consegue liberar o perdão. E quando nós olhamos aqui para Jesus, que é o nosso modelo, ele estava na cruz. Ele estava cravado, as mãos, os pés, ele não podia mais descer dali, ele não podia andar, ele não podia tocar as pessoas. Mas uma coisa ele podia fazer, que era orar. Mesmo na cruz, ele podia orar. E ele orou. E ele liberou o perdão àqueles que o prejudicaram. Queridos, isso aqui é algo muito profundo. Uma coisa é você falar sobre perdão, outra coisa é você perdoar. Quando você se sente ofendido, quando você se sente magoado, é lógico que você não tem vontade de perdoar. Mas o perdão não depende de uma vontade, mas de uma decisão. Depois que você decidir perdoar, a emoção talvez até siga a tua razão e venha mudar o teu coração, mas perdoar é uma decisão. Se você foi ferido por alguém, você precisa tomar essa decisão de perdoar.
E isso não depende do arrependimento do outro. Alguém pediu perdão para Jesus ali? Alguém demonstrou arrependimento ali? Mas Jesus, mesmo assim, decidiu o quê? Perdoar. Então, se tem alguém que ofendeu você, que feriu você, que cometeu uma injustiça contra você, talvez essa pessoa nunca venha pedir perdão para você. E você vai passar o resto da vida amarrado a isso, amargurado com isso, sofrendo com isso, passando mal por isso, não dormindo à noite por isso, mal-humorado com isso, desviando dessa pessoa. Não. Isso é um peso na alma, isso é terrível. Libere o perdão como Jesus. Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que esteja doendo, mesmo que alguém feriu você, chegue diante do Senhor, Senhor, eu libero o perdão para essa pessoa, eu entrego ela para ti. Quem sabe um dia eu te peça perdão, mas mesmo que não peça, você vai estar feliz, você vai estar em paz, você vai estar livre para seguir adiante. Amém, igreja? Quem já não teve essa experiência, né? Quem já não foi ferido ou magoado por alguém? Você consegue orar por alguém que te prejudicou? Talvez enquanto eu estou falando aqui, alguns estão escutando as crianças aqui, mas talvez enquanto eu estou falando aqui, alguém está vindo à sua mente. Alguém te machucou, alguém te feriu. Você já orou por essa pessoa? Quem sabe você decide essa noite, agora eu vou orar e vou entregar essa pessoa no Senhor. Eu vou entregar essa situação para Deus. Não quero mais carregar no meu coração, Deus. Não quero mais desejar o mal. Não quero vingança. Não quero retaliação. Não quero mais lutar por isso, Senhor. Eu entrego para Ti. Eu perdoo essa pessoa. Foi isso que Deus fez conosco. Foi isso que Jesus fez conosco. Nos perdoou. Existe perdão, irmãos. A cruz não é o fim. Jesus mostrou que existe perdão para quem erra. Existe perdão para nós, existe perdão para os nossos irmãos, existe perdão para quem pecou contra nós também. Então, cabe a nós, irmãos, olhar para o modelo de Jesus, para o exemplo de Jesus. E se somos cristãos de verdade, devemos perdoar também. A oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa os nossos pecados. De que forma? Como? Assim como nós perdoamos a quem? A quem nos tem ofendido. Se nós não perdoamos a quem nos tem ofendido, o que acontece? Hã? Como é que vai ser o perdão de Deus? Ser assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nos perdoe também. Se você não perdoa quem te feriu, o que Deus vai dizer para você? Você quer que eu te perdoe, mas você não perdoa quem te feriu? Você quer que eu haja com amor com você, mas você quer ser justiceiro com teu irmão? A oração do Pai Nosso ensina isso. Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pronto. Fácil assim. Uma teoria. Sai, irmãos, desse culto com essa decisão. Tome no teu coração agora. Hoje eu decido perdoar quem me ofendeu. Hoje eu quero romper com qualquer ressentimento, com qualquer amargura, com qualquer mágoa. Jesus morreu na cruz por isso, irmãos. Sabe, ele não falou nenhuma palavra fútil ali, nenhuma vaidade. Mas as coisas mais importantes. A segunda palavra da cruz, que era em Mateus 23, 43. Jesus lhes respondeu: Eu lhes garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Tem alguém do grupo 2 aqui? Opa, estão lembrando aí que falaram aí? Vamos lá, grupo 2. Jesus falou para quem isso? Oi? O ladrão, né? Arrependido lá, né? Hoje mesmo estarás comigo. O que nós aprendemos aqui, queridos? Primeiro, que Deus pode salvar uma pessoa mesmo no último instante de vida dela. Pode ou não pode? É uma aplicação isso? Então não desista. Não desista. Estava lembrando ontem disso. Meu irmão
quando eu me converti, eu evangelizei meus 2 irmãos. Um logo se converteu, o outro levou 10 anos. 10 anos testemunhando, 10 anos evangelizando. Chegou uma hora que a gente não sabia mais o que dizer para ele. Ele já sabia tudo. E parecia indiferente. A gente chegava, poxa, o que a gente vai falar mais para ele? A gente já falou tudo. Mas Deus estava trabalhando no coração dele. Depois de 10 anos ele se converteu. Eu estava lembrando ontem, na última contagem nós tínhamos 33 pessoas da minha família convertidas. Eu acho que são mais já, vou ter que fazer essa conta de novo. Acho que já ultrapassou agora, a família está crescendo, sobrinhas casaram, acho que tem mais já. Mas tudo porque um dia o evangelho chegou, alguém testemunhou. Então, queridos, nunca é tarde. E temos que aprender com Jesus sobre isso, queridos, a não querer julgar quem pode ser salvo ou não. Sabe, é uma arrogância do ser humano dizendo, esse aqui pode ser salvo, aquele ali não pode ser salvo. Esses têm direito à salvação, aqueles lá não têm direito à salvação. Nós não temos esse dever e nem esse poder. Diz que nós mais imaginamos, o mais perdido é aquele que se converte, que é um ladrão. Não pense que esse ladrão era bonzinho, ele era mau, por isso que ele estava naquela cruz. Cometeu barbáries. Mas ele alcançou a salvação. Mas nós aprendemos aqui. Aprendamos a não julgar quem pode ser salvo ou não. Talvez alguém pense, já é tarde demais para mim? Não é. O ladrão, no último momento, clamou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que nós percebemos aqui, queridos? O que se passava no coração dele? No que ele acreditava? Oi? Ele acreditava, a minha vida aqui está acabado, acabou para mim aqui. Mas a vida aqui não é tudo. Existe um reino, existe um rei, existe um Salvador. Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. É um ladrão arrependido, um ladrão que crê. Ele confessou. E aqui, irmãos, a palavra-chave aqui é graça. Porque aquele ladrão não merecia a salvação, nem nós merecemos, ninguém merece. Ninguém merece a salvação, mas ela é uma graça de Deus. Nós não precisamos tentar fazer alguma coisa para merecer a salvação. Ela foi conquistada por Jesus. Jesus conquistou a salvação para nós. Isso é a graça. Quando há fé, quando há arrependimento, há salvação. Por isso que no céu só vai ter pessoas que se arrependeram e creram. E confessaram Jesus. Mas não há algo que nós podemos fazer de alguma obra. A única obra que salvava foi a obra de Cristo. Sim. Zombavam. É muito fácil reconhecer Jesus como um grande mestre, como um líder, como um personagem histórico. O difícil é reconhecer ele como filho de Deus. E o reconhecer como salvador de suas vidas, né? Então são muitos tempos, né? Queridos, a pergunta é, onde você vai passar a eternidade? Aqui Jesus falou para ele, quem sabe um dia você vai chegar ao paraíso. Talvez no futuro distante você, quem sabe, vai estar no paraíso. Não é isso? Não? O que Jesus falou? Hoje estarás comigo no
Paraíso é uma realidade. Ele existe. Não é utopia. Não é um talvez, não é um quem sabe. É uma realidade. E aí que está a questão, queridos. Aonde vamos passar a eternidade? Nesse paraíso com Jesus? Quem tem a Cristo tem a vida eterna. Quem não tem a Cristo, não tem a vida eterna. Não tem a vida eterna, tem a morte eterna, a condenação eterna, o afastamento eterno de Deus. Então, irmãos, Deus ainda salva. Existe um lugar chamado céu, existe um lugar chamado paraíso, e o mundo quer fazer de tudo para que você não creia nisso, esqueça disso. Imagine que é a história da carochinha e tantas coisas nesse mundo são tão atraentes para que você jamais pense na eternidade, mas existe um lugar, irmãos, que quando nós fechamos os olhos aqui, nós acordamos do outro lado, porque o espírito não morre. O corpo pode virar pó, mas naquele momento nós vamos para um lugar chamado paraíso, ou seio de Abraão, que é falado ali, onde temos a consciência da eternidade com Deus, ou num lugar chamado inferno, e depois será lançado num lago de fogo e enxofre. Essa é a eternidade. Então isso é real. O céu é uma certeza para o que crê. É uma certeza. Hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, irmãos, tem gente que tem medo da morte. Mas ainda que você venha morrer em poucos meses, você não precisa ter medo da morte, porque se você está em Cristo, você estará num lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde haverá alegria e gozo infindável. Tudo que a sua alma mais anseia, você viverá na presença do Criador. Jesus promete muito mais do que cura. Jesus promete uma vida eterna, Jesus promete um paraíso. A cruz não foi o fim. Aqui, irmãos, não é o nosso lugar. Não adianta, irmão, se apegar demais a esse mundo, sabe, às belezas, aos bens, às pessoas, às coisas. Não se apegue demais, porque não é o nosso lugar definitivo. Nosso lugar no paraíso, junto ao Salvador. Ainda é tempo de voltar para Deus. Ainda é tempo de se arrepender. Terceira palavra, tem alguém no terceiro grupo aí, João 19, 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o teu filho. E ao discípulo, ele disse: aí está a sua mãe. Queridos, Jesus não teve casa própria, Jesus não teve bens, Jesus não teve nenhum jumento. Teve um jumento emprestado para entrar em Jerusalém. Mas ele tinha uma família. E a palavra-chave aqui quer dizer é cuidado. Na hora da sua morte, na hora da sua dor, ele cuidou da sua mãe. Sua mãe estava aos pés da cruz. Nós nem conseguimos imaginar o que uma mãe vê o filho naquela condição, naquela situação. Mas ele se preocupou com a sua mãe. E ao lado dele estava o discípulo, que é João. Os demais apóstolos haviam fugido. Só estava ali João e a sua mãe Maria, e os zombadores e outros anônimos. Mas Jesus, em extrema dor, em intensa dor, ele se preocupou com a dor da sua mãe. Diz: eis aí o teu filho. E disse: eis aí a tua mãe. E daquele dia em diante, depois João levou Maria para sua casa e cuidou dela. Então, irmãos, o que significa isso, irmãos? Que mesmo no momento de dor, nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar da nossa família. O fato de estarmos passando por dor não deve nos levar a negligenciar a nossa família. Irmãos, a coisa mais comum hoje é: eu não estou feliz no meu casamento, eu estou triste, eu vou me separar e deixa a mulher, deixa filhos, porque está preocupado com a sua felicidade. Mas mesmo nos momentos de dor, nós temos que cuidar da nossa família, de cuidar da nossa casa.
Cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos irmãos, cuidar do nosso cônjuge e da igreja, que também é uma família. Amém, queridos? Não é porque eu estou com alguma dificuldade, com alguma dor, que eu não vou pastorear a igreja. Jesus, no seu momento de maior dor, se preocupou com os outros, com a dor da sua mãe, com a dor. Hoje há pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não conseguem cuidar da própria casa. Querem cuidar até da igreja, mas não cuidam do próprio casamento, do próprio cônjuge, da própria esposa, do próprio marido, não cuidam dos próprios filhos. Querem ganhar o mundo, mas não conversa com o filho, com a filha, não tem tempo um para o outro. Não é isso que Jesus ensinou. Quem não cuida dos seus, daqueles que Deus já deu. O que mais está esperando ganhar de Deus? O que é ganhar o mundo? Como está a sua família? Deus não quer só te usar na obra. Deus quer organizar a tua vida, tua casa, tua família. A cruz não foi o fim. Jesus mostrou cuidado em meio à dor. Ah, não estou legal, não estou bem, não quero saber mais de ninguém, que se lasque. Tem que cuidar de mim agora. Isso é carnalidade, irmãos. Quarta palavra, o quarto grupo foi Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, esse foi um momento terrível da cruz. O pior efeito do pecado foi afastar o homem de Deus. E aqui Jesus experimenta o momento mais profundo da cruz, onde ele se entrega como aquele sacrifício substitutivo, ou seja, Jesus nos substituiu lá na cruz. Ele morreu no nosso lugar. A alma que pecar, essa morrerá, ou seja, o pecado leva à morte e não havia ninguém que pudesse morrer por nós, mas Jesus se fez homem e veio, e naquela cruz ele morreu no nosso lugar. Ele sente a dor da separação causada pelo pecado, mas mesmo em meio a essa dor, o que ele faz? Ele coloca a confiança no Pai e clama ao Pai: Deus meu, por que me abandonaste? É como, irmão, se Cristo naquele momento estivesse não só sentindo o peso de todos os nossos pecados, mas ainda de toda a nossa sensação de solidão, de todo o abandono da humanidade. Ele que nunca havia experimentado o afastamento do Pai, agora sentiu. Silêncio, irmãos, não significa ausência de Deus. Tem gente aqui que está orando, esperando resposta, e não ouve. E tem essa sensação de que Deus não está ouvindo, e você chora e silêncio e nada acontece. Essa sensação de Deus, meu, parece estar tão distante, parece que me abandonou. Mas Deus não está distante. Ele está aí. Às vezes é um processo que Deus permite que a gente passe. Mas mesmo nesse silêncio, nós temos que aprender a clamar ao Senhor e confiar nele. E nos entregar a Ele como Cristo se entregou ao Pai. Difícil essa lição. Deus parece distante quando você mais precisa. Já teve essa sensação? Quem não passa por esses momentos de noite escura, momentos de incertezas, momentos de insegurança? Quem nunca viveu experiência de solidão, de abandono, de rejeição?
Quem nunca experimentou isso? Quem nunca teve momentos de dúvida, de incredulidade, de medo? Quem não se perguntou, talvez por um instante, onde está Deus agora? Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Deus não vai fazer nada? Por que Deus não faz nada? Quem não se passou ainda que por um instante se perguntando isso? É por isso que Jesus nos entende, porque de certa forma ele experimentou o abandono. No brado da cruz estava o grito da humanidade. Mas atenção, sentir-se abandonado não quer dizer que realmente fomos abandonados. Seu grito não fica vazio, Deus está presente. Amém? A cruz não é o fim. Quinta palavra, João 19, 28. Quinto grupo compartilhou esse versículo. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: eu tenho sede. Foi mencionado muitas vezes naquela noite que Jesus também estava cumprindo boa parte do Salmo 22, que é um salmo messiânico, né? Mas aqui Jesus está revelando a sua humanidade. Jesus se fez homem e ele sabe o que é sofrer. Ele teve suas limitações, teve fome, teve sede, teve dor física, teve fraqueza. Essa sede revela a nossa necessidade de buscar a Deus. Queridos, ninguém aqui precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa esconder a sua dor. Até Jesus expressou a sua necessidade. Então, Deus não vai nos rejeitar por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas necessidades. Nós podemos chegar a Ele, Senhor, eu preciso, eu necessito, eu estou sofrendo, é isso, é aquilo. Você pode dizer, está doendo, Senhor. Está doendo. Eu estou sofrendo, está difícil, Senhor, está complicado. Não sei mais o que fazer. O Senhor não vai te rejeitar se você chegar assim dessa maneira. Você pode confessar a Ele a tua necessidade. Ele não vai te rejeitar. Só qual é um dos grandes problemas? O diabo, irmãos, faz de tudo para colocar na mente das pessoas que Deus é mau, que Deus castiga, que Deus é vingativo, e as pessoas vivem fugindo de Deus. Desde o Éden o homem foge de Deus. Por isso, Deus precisou se fazer homem para ser encontrado. Jesus superou a dor, a fome, a sede, tudo isso por nós, queridos. Tudo isso por amor a nós. Leve a Ele as tuas necessidades, tuas fraquezas, as tuas limitações. Na cruz, Jesus mostrou a sua humanidade nas fraquezas. A cruz não é o fim. Sexta palavra da cruz. João 19:30. Tendo o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa palavra está consumado, no grego ela é tetelestai, que significa o quê? Está consumado, está liquidado, está pago. Ou seja, isso, irmãos, é uma declaração de vitória. Mas quando a gente olha para a cruz daquele contexto, parece um fracasso, porque ele morreu. Mas, na verdade, é uma declaração de vitória, porque ele cumpriu o plano de salvação, de redenção. Ele nos comprou com o seu sangue. O sacrifício pleno, completo foi realizado. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu naquela cruz por nossos pecados. Quanto custa a nossa salvação? Quanto custa a sua salvação? Custa o Filho de Deus, a vida de Cristo.
Imagina alguém chegar para você e dizer: todas as tuas dívidas estão pagas. Oh, glória! E talvez você tenha alguém que diga assim: não, mas eu estou muito bem abençoado, não tenho dívida nenhuma, né? Estou muito bem, glória a Deus. Mas imagina que você tenha dívidas assim, que se você trabalhar a vida inteira, você não consiga pagar. Além que você venda todos os teus bens, você não consiga pagar. Assim é o nosso pecado, irmãos. Nossa dívida com Deus era impagável. Mas Jesus veio e com a sua vida pagou essa conta. Está consumado. Está pago. Rasgou a dívida de acusação do diabo contra nós. Não há mais condenação, não há mais culpa. Ele pagou. A obra foi completa. Glória a Jesus, amém? Aleluia, está pago. Jesus fez o que precisava ser feito. Não precisa correr atrás para pagar essa dívida, Jesus já pagou. Não precisamos tentar merecer salvação, ela já foi conquistada por Jesus. Vivemos pela graça e não pelo esforço humano. Aleluia. A cruz não foi o fim. Jesus mostrou vitória completa. Vamos para a última frase? Sétima palavra, Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Que entrega é essa, irmãos? Que submissão é essa? Que confiança é essa no Pai? Aqui a palavra-chave é entrega. Quem confia? Quem não confia? Quem não entrega é porque não confia. Sempre aquela brincadeira do filho se jogar, né? Lembro do Israel quando era pequenininho, a gente estava na praia. Não sei se era Itapema, ele subiu numa pedra assim, eu brinquei com ele: pula, filho. E ele pulou mesmo. E eu consegui pegar ele, mas porque confiava que o pai ia pegar. Essa confiança, Jesus se entregou naquela cruz, o seu espírito ao pai, como aquela criança, como aquele bebê que adormece nos braços seguros do pai. Isso é confiança, é entrega. Irmãos, enquanto nós não entendemos que a nossa vida é entrega a Deus, enquanto nós tentarmos controlar, estar no controle de todas as coisas, nós vivemos ansiosos. Porque esse controle gera ansiedade. Mas a entrega gera descanso. Por isso nós somos convidados a entregar a nossa vida a Cristo. Ah, mas eu já fiz isso anos atrás. Irmãos, a cada dia nós somos chamados a entregar o nosso dia, a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família para o Senhor. Isso entrega o nosso espírito, a nossa vontade totalmente ao Senhor. Na cruz, Jesus mostrou confiança absoluta em Deus. Enquanto você tenta controlar tudo, você não tem o cuidado de Deus. Essa é a questão. Enquanto você tenta controlar, você não tem o descanso de Deus, não tem o cuidado de Deus. Mas no momento em que você entrega, você descansa. Me lembrei agora de uma missionária, ela trabalhava no Projeto Sena em São Paulo, onde era a Cracolândia. E ela trazia, às vezes, essas pessoas de rua para sua própria casa. E como ela era missionária, ela tinha ido em alguns lugares do mundo já. E onde ela ia, ela trazia um bibelô, uma lembrança daquele país. E ela tinha na estante da sua casa algumas lembrancinhas de vários lugares. E ela, conhecendo aquele perfil daquelas pessoas que estavam frequentando a sua casa, ela tinha preocupação de que fossem roubar as coisas dela. E um dia ela foi confrontada no coração dela pelo próprio Deus, do apego dela a essas coisas. E esse é um testemunho dela, que ela orou e disse para Deus: Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais controlar, eu não vou mais ficar preocupado se vão roubar aquilo que eu tenho com valor sentimental, às vezes nem era tão alto valor. E entregou aquilo para Deus: cuida o Senhor, eu não vou mais cuidar disso, Deus. A partir de hoje eu não vou mais, o Senhor é quem vai cuidar. E se roubarem, eu vou ficar em paz, porque assim como o Senhor deu, o Senhor tomou.
E depois ela testemunhou que nunca foi roubado nada dela. E talvez você pense isso, mas claro, quem que vai roubar? Queridos, quem é um drogado, irmãos? Eu tenho parente que roubou a bicicleta da sobrinha para trocar por crack. Tenho outro parente que roubou o botijão de gás do pai dele, que estava com efizema pulmonar, com um cilindro de ar do lado, mas roubou para trocar por droga. E perto da casa da minha sogra estavam roubando portões de alumínio. De noite, eu acordava de manhã, cadê o portão? Tinham levado embora. Então, irmãos, e ela estava nesse meio, irmãos, na Cracolândia. Essas pessoas na casa, e não roubaram nada. Sabe por quê? Deus cuidou, irmãos. Enquanto a gente tenta controlar, somos tomados de ansiedade. Temos preocupações de nossos filhos com drogas, com prostituição, com violência, com doença. Claro que temos. Mas a cada dia, nós temos que entregar para o Senhor. Nosso cônjuge, o trabalho. Minha esposa agora está aguardando uma vaga, né? Mas trabalhava na escola, todo dia ela vinha de bicicleta, ali para Oscar Pisque, até aquela Erwin Prade lá. Sempre orava, Senhor, cuida dela na estrada. Quantas vezes a gente ouve de ciclistas, irmãos, que são atropelados? Como a gente ouve? Pergunta para o Elton e para o Bruno, que trabalham como bombeiro, quantos casos acontece aqui em Timbó de gente que se machuca tanto. Eu sempre oro, Senhor, cuida da minha esposa, que ela possa ir voltar para o trabalho com a bicicleta dela sem se ferir. E eu descanso. Eu não preciso ficar preocupado, porque eu sei que o Senhor está cuidando dela. Então essa entrega, irmãos. Senhor, como é que eu vou sustentar a minha casa, Senhor? Trabalhe. Entregue essa área da tua vida para Deus. Deus vai prover. Qualquer área da sua vida, irmãos, qualquer área, confia no Senhor. E se confiar é entregar, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à sua pior dor, entregue ao Senhor. Entregue seu futuro a Ele, entregue sua vida a Ele. Demonstre confiança absoluta em Deus. Amém? Você pode ficar em pé? Escute isso ainda. A cruz não foi o fim, foi o começo. Os 7 brados da cruz revelam um amor que perdoa. Há perdão para quem erra, sim ou não? Amém? Há uma graça que salva. Há salvação para quem se arrepende? Há um cuidado que permanece. Há cuidado em meio à dor? Há uma dor que nos redime. Há compreensão pelo nosso sofrimento. Cristo sofreu e por isso Ele pode se compadecer por nós. Porque Ele esteve na carne. Ele sabe o que é sofrer. Ele tem compaixão de nós. Há uma humanidade que nos entende, que compreende as nossas fraquezas. Há uma obra completa. Há uma vitória completa para a culpa do pecado. Não existe maior tormenta para o ser humano do que a culpa do pecado. Ninguém é feliz vivendo debaixo de culpa. Mas nós em Cristo não precisamos carregar culpa, porque Jesus levou sobre si. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas nós fomos sarados da doença do pecado, da condenação, do efeito do pecado. Há uma entrega total, há uma confiança absoluta em Deus. A cruz não é apenas um símbolo, é um chamado a perdoar, um chamado a confiar em Deus, a viver por essa obra que Ele já consumou. Comecei dizendo que a cruz ainda fala, que ainda chama e que ainda salva. Quem sabe alguém aqui está
talvez até cansado de tentar sozinho. E nós passamos por 7 frases, e quem sabe alguns se identificaram com alguma dessas frases. Provavelmente Deus falou ao seu coração através de alguma dessas frases. Talvez aqui haja pessoas que precisam liberar o perdão para alguém, se sentem feridos, magoados, né? Carregam essas pessoas no coração, na mente. Talvez há alguém que precisa pedir perdão para alguém, liberar o perdão para alguém. Talvez haja alguém que precisa entregar algo para Deus, a experimentar, confiar no Senhor em meio à dor. Então esse é o momento para isso, queridos. Esse é o momento de entregar totalmente, de recomeçar com Deus. Jesus completou a sua obra, nós vimos aqui. Ele fez tudo. Agora falta a gente responder. Agora é a nossa vez, é a nossa parte. A cruz não foi o fim, foi apenas o começo da nossa salvação. Amém? Dia mais triste da história se tornou a história mais feliz, mais alegre. A nossa vitória, Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, Ele está vivo e Ele voltará, não mais como servo sofredor, mas como o juiz de toda a terra. Ele reunirá o seu povo dos 4 cantos da terra. Haverá um novo céu, haverá uma nova terra. Amém? Vamos orar? Ser obrigado.